Pai do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. E hoje a mensagem é muito especial, é algo assim que vai fazer a gente meditar muito, né? Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Sem demoras, queridos, Salmos 20, olha o que diz o texto. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que de Sião o sustenta, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais, e o aceite seus holocaustos, que você ofereceu, que Deus lhe conceda o desejo do seu coração que almeja, e realize o que você planejou. Celebremos com júbilo da sua vitória, e em nome do nosso Deus estaremos pendões, que o Senhor satisfaça os desejos do nosso coração. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e responderá do seu santo céu, com vitória à força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei, responda-nos quando nós clamamos. Meus queridos, que salmo maravilhoso, né? Que salmo abençoado, que salmo que nos revigora, salmo que nos traz assim uma verdadeira esperança, uma verdadeira certeza. E eu queria falar aqui, mais especificamente aqui, no versículo 6 e 7, né, onde o salmista ele declara, né, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do céu, né? Deus ele nos ama de tal forma. Se você soubesse o quanto o Senhor, Deus dos exércitos, te ama, você serviria a Ele muito mais do que você serve nos dias de hoje. Só uma grande prova disso, meus queridos, foi quando, por amor à humanidade, por amor à sua criatura, à sua criação, Ele manda o de mais precioso que Ele tinha, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, né? 100% homem, 100% Deus. Ele vem à terra, né? Deus o dá em sacrifício vicário por amor à humanidade, né? Então notem que aqui, né, o salmista tem tanta certeza, meus queridos, que ele agradece ao Senhor e fala assim, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Que ele estende as suas mãos poderosas, né, para aquele que realmente nele crê, né? Aqui no versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas porém nós invocaremos o nome do nosso Deus, né? Mas o que é confiar realmente no Senhor, né? O que realmente é confiar em Deus, né? É algo assim que às vezes fica muito superficial, né? Às vezes essa palavra tão pequena, né? Confiança, né? Confiar e tal, é algo que passa, né? Muitas vezes desapercebido, né? Quando nós falamos, olha, esse texto que é tão forte, né? Essas palavras aqui no Salmo 20 que são tão fortes, mas aquilo realmente, como é muito conhecido, às vezes as pessoas não dão o devido valor que deve ser, né? Da confiança de Deus. E eu quero ruminar isso, o que é confiar em Deus, né? Ou confiar em algo, né? Quando nós confiamos, nós acreditamos plenamente naquela pessoa, naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós cremos, né, realmente, né, nós acreditamos naquela pessoa, nós acreditamos naquilo, né, com toda a força da nossa alma, né? Então confiar, meus queridos, é uma palavra muito forte, né?
que hoje se anda um pouco escasso nos dias atuais, né? Devido, né, à concupiscência do mundo, né? As pessoas estão, a inversão de valores, né? Essa semana, inclusive ontem eu estava conversando isso com alguns amigos, né? Porque hoje a verdade é muito relativa, né? Aquele que hoje a pessoa é de um jeito, né? Você conversa com a pessoa, ela te fala uma coisa, mas aquilo que ela fala ela não sustenta, né? Então como é que está muito difícil confiar em alguém, né? Como está muito difícil confiar naquilo que as pessoas dizem, não é verdade? Será que realmente eu posso confiar? E talvez o mundo está do jeito que está, justamente porque as pessoas só sabem mentir. A mentira hoje está se tornando verdade. Você nota aí no meio político, né? Quanta barbaridade, né? Nós vemos, né? As pessoas na época de campanha prometem picanhas, né? Prometem picanhas aí, um exemplo, né? De uma maneira aí, um candidato aí, né? Para ganhar votos, e as pessoas acreditam numa coisa tão esdrúxula, né? Olha o ponto que chega a inocência das pessoas, né? Ao ponto que chega de acreditar em história de faz de conta, né? Tô citando um exemplo aí. Mas você nota que as pessoas não têm escrúpulo, né? Para ganhar aquilo que elas querem, para ter aquilo que elas querem, elas inventam e as outras pessoas acreditam. Como que pode um negócio desse? Como se pode confiar em alguém cuja, né, o seu passado é tenebroso, não é verdade? Então a gente tem que escolher muitas das vezes com quem anda conosco, né? Então você tem que ser realmente muito seletivo nos dias atuais, né? Não deixar de incluir ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje é tão difícil, né, achar um amigo, é tão difícil achar alguém que se possa confiar, né? Mas existe aquele que a verdade é a primazia da sua existência. A verdade, a santidade, a veracidade, aquilo que não entra o obscuro, aquilo que se pode confiar plenamente, o amor, né? A maior palavra que se pode dizer do Senhor é que Ele é amor e Ele é verdade. Ali não entra engano, meu querido. Então, confiar em Deus, você pode colocar toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus. Se você puder confiar em alguém, confia em Deus soberano todo-poderoso, né? Porque Ele é fonte da verdade, Ele é a fonte da vida. Ali não há engano, ali não tem ali é o sim, sim, não, não, né? Então Deus, quando o salmista fala aqui, né? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Ele responderá do seu santo céu, né? Com vitoriosa força da sua mão direita, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Ou seja, você nota a confiança aqui de Davi, né? A plena convicção que Davi tinha em Deus, né? Tanto é que os textos da Bíblia falam que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? De tamanha confiança que Deus tem, de tamanha intimidade que Deus e Davi tinham, né? E falando em confiar, né? Eu também lembro de um outro grande homem da Bíblia, o apóstolo Paulo, que ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala algo sobre o espinho na carne. Olha o que diz o texto, né? Precisamos entender, né? Olha o que diz o texto aqui, ó. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 a 10. Olha o que diz o texto aqui, ó. Vamos começar aqui do versículo 7, tá? O espinho da carne.
E para que eu não ficasse orgulhoso, olha o que Paulo diz, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Por isso, sinto-me prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Então nós precisamos entender, meus queridos, que Deus não precisa das nossas habilidades, mas da nossa fé e da nossa disposição. Deus não precisa das nossas habilidades, mas da nossa fé e da nossa disposição em confiar nele. Ou seja, coloco toda a minha ansiedade no Senhor. Você tem que entender isso, que confiar em Deus não é um negócio de boca para fora, né? Talvez você esteja fazendo isso. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, né? Eu creio, mas você, né, não tem aquela intimidade com o Senhor. Você não tem um tempo com Deus. Como que você pode crer de uma maneira superficial? Vamos pensar uma coisa aqui, meus queridos. Muitas vezes a gente crê mais, e a maioria das vezes é bem fato isso. Nós cremos mais no conhecimento humano, não é verdade? No conhecimento de algumas pessoas humanas aí, do que no próprio Criador de todas as coisas. Mas César, por que acontece isso? Porque nós não buscamos, nós não o invocamos. E há uma grande diferença de buscar e invocar. Outro exemplo aqui sobre confiança está no Salmo 37. Olha o que o texto diz, né? Confia no Senhor e faça o bem e habitareis na terra e verdadeiramente será alimentado, né? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Ou seja, será que realmente nós estamos deleitando, nós estamos tendo prazer, alegria de deixar tudo na mão do Senhor, a nossa vida na mão do Senhor? Será que você tem feito isso? Para quem você tem entregado os teus caminhos? Para quem você tem confiado a tua vida? Para quem, sabe, você tem confiado em pessoas? Você tem confiado, né, em alguém? Você tem acreditado muito em alguém? Você tem se frustrado constantemente? Não é isso que tem acontecido na tua vida, meu querido, minha querida? Todas as vezes, né, que você coloca a sua ficha em homem, que você deposita a sua confiança em homem, você vai chorar, você vai perecer, você gera uma expectativa mas eu fiz isso, eu andei com ele falou, eu fiz isso, ela falou aquilo, né? Mas aquilo que se fala não se escreve. Na verdade, quantas das vezes você confiou em homens, em mulheres, em pessoas, e as pessoas te fizeram chorar, você gerou expectativa, as pessoas te frustraram, falou assim: eu não acredito que essa pessoa fez algo para mim, fez isso para mim, porque você colocou as suas fichas, você colocou a sua esperança no local, em homens que são corruptíveis. Mas ele é meu parente, ela é minha parente, e daí que seja sua parente? As pessoas mudam conforme as circunstâncias do dia, de horas. Não é assim? Você muitas vezes acaba de conversar com a pessoa, você fala com a pessoa, você virou as costas e lá vem uma traição, lá vem uma frustração, lá vem uma decepção, não é verdade? Não é assim que acontece? É assim que acontece, eu tenho certeza.
Nós nos frustramos porque nós colocamos a nossa confiança em pessoas. Nós colocamos as nossas confianças em pessoas em homens, em pessoas que são corruptíveis. Mas Deus está trazendo essa mensagem para nós, que nós temos que confiar plenamente nele. É nele, ele espera que nós temos um relacionamento com ele. Ele espera que nós temos um relacionamento profundo com ele. Ele tem a sua palavra tem sido disseminada na terra para despertar as pessoas, para despertar os seus filhos a se voltar a ele e não a homens. Você não tem que andar conforme os desejos carnais desse mundo, não. Você tem que andar conforme a vontade do teu Criador, porque ele tem o melhor para a tua vida. A palavra dele, que é a Bíblia, a sua santa palavra, é o norte, é a seta que vai nos levar ao céu. A palavra de Deus é a seta. Se nós andarmos no caminho da palavra de Deus, imagine um caminho e uma seta subindo ao céu. É a palavra do Senhor para a nossa vida, para a tua vida. Você quer ter felicidade? Você quer ser abençoado? Não tem outro caminho, não tem magia, não tem simpatia, ou quer que seja, coloque o nome que quiserem, mas existe o segredo é a palavra de Deus, o segredo é estar com o Senhor em todo o tempo. Você quer ser abençoada, você quer ser abençoado, confia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele. Jeremias diz, Salmos 37 diz isso. Leia o Salmo 37. Confia no Senhor e faça o bem, habitareis na terra, e verdadeiramente serás alimentado, diz o Senhor. Então você não precisa colocar esperança em pessoas, você não precisa se frustrar, porque as pessoas, infelizmente, meus queridos, não sustentam o que falam. É ou não é verdade? Então, sabe, se você quer confiar em alguém, como aqui no Salmo 20, fala assim, uns confiam em carros, olha o que ele diz, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, o salmista dizendo, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa justiça. Sabe, às vezes a vitória do ímpio, ela é momentânea sobre a vida do justo, é momentânea, prestem atenção nisso, ela é momentânea, nós vemos, nossa, mas ele está andando bem, é momentâneo, querido. Daqui a um tempo você vai ver aquela pessoa, você vai ver aquele ímpio e ele vai cair, porque Deus é maior na vida do justo. Deus é a verdade e a verdade liberta, a verdade sempre vem à tona. Então fique tranquilo, se você está buscando algo de Deus, se você tem algo para receber do Senhor, fique tranquilo, no tempo de Deus, a justiça de Deus vai brilhar sobre a tua face. Então fique tranquilo, não se incomode com o ímpio que prospera no teu caminho, com aqueles maldizentes, aqueles que nos perseguem. Não ligue para ele, deixe eles de lado, porque eles já os entregue na mão de Deus, porque Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa força, aleluia. Deus é a tua vitória. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Ninguém vai trazer a vitória para você se não vier das mãos do Criador. Então creia no Senhor, confia nele, não mais ele fará. E dentro desse versículo 7, quando ele fala assim, uns confiam em carros de guerras e outros em cavalo, nós invocaremos o nome do Senhor. Mas o que é invocar o nome de Deus? O que realmente é invocar algo? Invocar algo, meus queridos, é quando você já confia, você já tem relacionamento, é quando você conhece verdadeiramente aquela pessoa a quem você confia. Invocar é quando você chama, porque ele te conhece, ele sabe quem você é. Olha, quando muitas das vezes, um exemplo, quando a mãe nos chama,
Ô César, ô César, ela me conhece. Ela me conhece, ela tem zelo pela minha vida. Então eu tenho um relacionamento com ela. Então quando ela me chama, eu me volto a ela, né? Porque eu conheço a minha mãe, né? Deus é a mesma coisa. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós invocamos o nome dele, ele nos conhece, porque ele tem um relacionamento conosco. É isso que é diferente de buscar e invocar. Quando nós buscamos, é quando nós desejamos algo. Quando ainda nós estamos procurando algo. Buscar é procurar, ainda para encontrar algo, mas ainda você não tem um relacionamento, né? Jeremias, olha o que Jeremias fala aqui, ó, Jeremias 29, 12 a 13. Invocar-me-eis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Olha o que Jeremias fala. Então, invocar-me-eis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Ou seja, quando o Senhor fala aqui, é porque ele já tem um relacionamento ali com aqueles que já são do Senhor. E aí ele completa aqui, ó: buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que ele está dizendo aqui no segundo versículo? Ele está dizendo para aqueles ainda que não o conhecem, para buscá-lo, porque ele vai se revelar a ele. Entende a diferença? Quando você invoca o nome do Senhor, ele já está presente na tua vida. Ele já faz parte do seu dia. Ele já está andando com você. Ele é o braço forte da tua batalha. Ele é o anjo da fornalha, é aquele que anda do teu lado constantemente. Quando você invoca o nome dele, ele vem ao teu encontro e vem para te ajudar. Mas ele já te conhece. Agora, e para aqueles que não conhecem? Ele está dando um alerta aqui: me buscai. Buscai-me e buscai de todo o vosso coração e me encontrarei. O Senhor não está deixando de lado somente aqueles que andam com ele, mas ele está à procura daquele também que quer ter um relacionamento com ele. Será que você tem? Como que você está o seu relacionamento com Deus? Você está invocando ele porque você já tem uma intimidade com ele? Ou você apenas crê? Eu creio, eu creio em Deus. Até o diabo crê, meu querido. Até o diabo crê. Entenda uma coisa: ter relacionamento é muito diferente. É muito diferente de simplesmente ter de crer em alguma coisa, sabe? Ter um relacionamento, ele sabe, você é uma cumplicidade. Não é assim que nós temos na nossa casa? Para quem é casado com as nossas esposas, com o nosso marido, você tem uma cumplicidade, você tem uma intimidade. E note o seguinte, que quando você invoca ele ou ela, vem e responde porque ele te conhece, ela te conhece verdadeiramente. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus, como de um esposo, né? Como de um esposo. Jeremias tem uma passagem na palavra de Deus, né? Que Deus se sente traído, porque a noiva de Deus é a igreja, né? O povo de Deus é a sua noiva, né? E quanto que o povo de Israel pereceu porque ele traía Jesus, ele traía o Senhor Deus, né? Pega o texto de Jeremias, né? Deus mandava o profeta entregar e o povo que não queria saber de Deus, o povo queria andar conforme a sua vontade, fazer aquilo que desagradava o nome do soberano, né? E Deus os entregou na mão dos babilônicos e ficaram 70 anos no cativeiro. Salmo 137, né? Tem até tem até uma música, né, que canta, né? Ao rivers a Babilônia, ou seja, nos rios da Babilônia, né? Tem até um grupo aí que canta, mas é uma história de dor, o Salmo 137. Onde eles contam que eles estavam indo para a Babilônia e os babilônicos pediam para eles tocarem, né? Cantarem hinos em louvor, e eles falavam assim: como é que nós podemos tocar hinos na beira dos rios ali da Babilônia?
Como é que nós podemos entoar cânticos, né, que estamos longe de Sião, né, longe de Israel? Ou seja, porque pecaram contra Deus. E Deus teve que fazer aquilo, teve que muitas vezes entregar eles imagina o coração de Deus, né, com dor no coração, mas era necessário esse remédio amargo para eles darem valor a Sião, a Israel e principalmente a Deus, né? Então, meus queridos, sabe, às vezes nós passamos momentos na nossa vida que são permissivos à vontade de Deus, né? Por que são permissivos à vontade de Deus? Porque nós andamos em desobediência à vontade dele para a nossa vida. Ele quer fazer coisas tão maravilhosas, tão grandes na nossa vida, que nós muitas vezes desobedecemos, não queremos fazer. E às vezes ele com dor no coração, Deus com dor no coração nos entrega na mão do ímpio, né, para passarmos períodos difíceis na nossa vida e depois nós darmos valor a Deus, né? A verdade é uma só, e é um ditado, né? Quando se perde, né, que é aí que nós damos valor. Não é bem assim isso, né? Ou seja, isso não é diferente no reino espiritual, não. Isso não é diferente no reino espiritual. Então, entenda uma coisa, antes de você perder algo, sabe, faça a vontade de Deus, né? Invoque ao Senhor, busque ao Senhor, confie o Senhor plenamente na sua vida, confia, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque Ele tem o melhor para a tua vida. E ande segundo os preceitos da palavra de Deus sobre a tua vida. Então, meus queridos, para a gente encerrar, eu quero reler esse texto aqui. Salmos 20, versículos 6 e 7, diz assim: Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá ao seu santo céu com vitoriosa força da sua mão. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, o salmista tinha uma intimidade com Deus e ele sabia que Deus salvaria ele em qualquer momento. Fique com essa palavra, meu querido. Tenha confiança no Senhor total do teu coração. Confie no Senhor plenamente e no mais Ele fará na tua vida. Um ótimo sábado para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um relacionamento com Deus profundo e você verá o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Um ótimo dia para você. Um beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus.